muito boa noite e sejam bem-vindos à cerimónia de entrega de prémios Pods 2020, a segunda edição do único festival de podcasts em Portugal. O Pods é uma iniciativa podcast em coprodução com o público. Ser nomeado para um prémio é uma coisa boa, não é? Ganhar é uma coisa boa, é tudo, pronto, só coisas boas. E por falar em coisas boas, ela é Ana Cristina Câmara. E ela é Sofia Correia e juntas vamos trazer-vos os nomeados e vencedores do Pods. Nesta edição do Pods, houve primeiro uma fase de inscrição dos podcasts, onde foi possível inscrever os projetos e escolher as categorias onde melhor se encaixavam. Depois foram então criadas shortlists para as categorias, de acordo com os critérios definidos no regulamento. E um júri independente escolheu então os 5 nomeados de cada categoria a partir dessas shortlists e o grande vencedor de podcast do ano foi então escolhido pelo júri de todos os podcasts vencedores por categoria. E vocês sabem o que é que dizem sobre o júri? Inquestionável. Ou isso. Pronto. Ao mesmo tempo, até 15 de outubro, toda a gente pôde votar no seu podcast favorito para o Prémio do Público. Os nomeados do Prémio do Público apresentados hoje são os 5 podcasts com mais votos e o mais votado será hoje revelado. Depois desta breve explicação, surpreendentemente esclarecedora, eu sei, sobre o processo de seleção e decisão dos vencedores, resta-nos desejar boa sorte a todos os nomeados. Entretanto, esperamos que tenham gostado de toda a programação que aconteceu durante a semana. Este ano, pelos motivos que todos conhecemos, teve uma presença mais digital, mas igualmente interessante. Efetivamente, a programação do festival foi muito boa, até porque durante toda a semana esse público podcaster ou podcasteleiro ou podcastlance, como vocês quiserem chamar, teve a oportunidade de assistir a webinars, podcasts ao vivo e painéis em streaming e de forma gratuita. As sessões estão todas online e podem ser vistas quantas vezes quiserem. Pois é, quem tem amigos tem tudo e o Pods é aquele amigo que convida-nos para jantar, mas faz questão de pagar o jantar, até porque nós vamos ter que ouvir a conversa dele eternamente. Pronto, agora não há grandes almoços e jantares, mas é bom saber que temos amigos desses. Portanto, cultivem as vossas amizades para quando isto acabar e façam favor de ouvir os podcasts dos vossos amigos. E não façam como eu, que deixam em atraso e depois até nos sentimos mal, não é? E quem gosta de podcasts aproveita para ouvir em qualquer lado aquele último segundo, aquele último episódio, não é? Em qualquer sítio mesmo. É verdade. Há pessoas que ouvem, por exemplo, o podcast no carro, que é melhor do que andarem a pendurar as máscaras no espelho retrovisor. Não sejam esse tipo de pessoas, por favor. E ouçam podcasts em vez disso, que já é um nível de fã. Ouvir podcast em todo lado. Passamos então à primeira categoria da noite, parece-te? Acho. Passamos então, porque estamos todos cheios de vontade de saber quem são os vencedores do Pods 2020. Começamos então com a primeira categoria para melhor podcast de conversa ou debate. E quem não gosta de uma boa conversa ou debate, não é? Estar com os amigos, conversar, pronto, agora é mais virtualmente, mas uma boa conversa animada, um debate, não é? Agora, como aqueles que em nós 2020 é um bocado difícil, não é? Esta coisa de não podemos estar mais de 5 pessoas. Por exemplo, agora, se houvessem jantares ou tertúlias, seria super animado com esta questão das eleições americanas, não é? E o Trump a não aceitar os resultados e o Biden e o discurso da Kamala Harris. Muita animação, mas isto se calhar não interessa aqui às pessoas. Não? Se calhar querem saber os passamos a bola vencedores. para o lado de lá, porque eu acho que há aqui especialistas em conversas e debates e vamos lá conhecer então quem são os nomeados. Ok. Então, este prémio será atribuído a um podcast com elenco regular, mesas redondas ou debates. E os nomeados de melhor podcast de conversa ou debate são Absurdo Podcast, Casa do Aço, Dia de Reflexão, Globalistas, o Fred e a Inês falam de coisas. E o vencedor da categoria para melhor conversa ou debate é o podcast Globalistas. Ora, qual é que é o formato? É assim? Com máscara, sem máscara? Pode tirar a máscara. Ok. Antes de mais, obrigado. Boa noite, o meu nome é Marco António, sou produtor e editor do Globalistas.
uma conversa de dois amigos, Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, que são jornalistas, uma conversa informal, mas também bem informada sobre os temas de interesse global. É precisamente por causa de uma notícia de interesse global que o Filipe e o João não podem estar aqui hoje. A notícia da eleição de Joe Biden e de Kamala Harris para Casa Branca obrigou o Filipe e o João a fazerem horas mais do que extraordinárias no seu trabalho regular na TVI e na TVI 24, por isso eles não estão aqui para receber este prémio. Recebo eu, que de vez em quando também dou os meus bitites enquanto mexo nos botões e regulo os volumes daquela emissão. Bom, o Filipe e o João pediram-me para passar esta mensagem depois da vitória de Joe Biden e Kamala Harris para a Casa Branca. A outra melhor notícia que poderia haver era que o Globalistas vencesse um prémio no Pods. Filipe e João, boas notícias. Parabéns. Nem de propósito, estou a falar das eleições americanas, que é o tema do momento para lá do Covid, que já ninguém aguenta. E com os motores já aquecidos, estamos prontos para avançar para a próxima categoria de Ciência e Tecnologia, nesta cerimónia simples, mas elegante. Aqui mesmo, no auditório do público, ao pé do rio, junto dos iates, é só glamour, só falta o champanhe. E estávamos no Mónaco quais Bond Girls ou Charlie's Angels, não era? Eu acho que sim, mas se calhar estás a desviar um bocadinho daqui do tema, não? Vamos pôr o GPS e voltar aqui para a cerimónia. E já agora não reveles a nossa verdadeira identidade. Exato. Bom, vamos continuar para a próxima categoria, que é todos aqueles que gostam de uma boa piada sobre terraplanismo e que teimam em discutir teorias interessantíssimas com fatos científicos, mas corretos. Obrigada por continuarem com esse trabalho. Vamos então passar à categoria e saber os nomeados de melhor podcast de ciência e tecnologia. E os nomeados são 45 graus, A Curiosidade Salvou o Gato, Como Assim, Evidência Médica, 1/0. E o vencedor para a categoria de ciência e tecnologia é 1/0. Eu acho que é apropriado começar, se calhar, da mesma maneira que eu começo todos os episódios. Olá, sou António Lopes e este é o 1/0. É um podcast de conversas sobre tecnologia. Muitas vezes a tecnologia é falada tanto como a vilã das conversas, como o salvador também de muitas conversas. E eu e os convidados no podcast tentamos exatamente fazer as conversas tender para o próprio futuro da tecnologia, tentar perceber como é que pode afetar a sociedade e daí ter conversas interessantes que eu espero que também sejam interessantes para os nossos ouvintes. Agradeço imenso o prémio, não estava nada à espera porque achei que os restantes nomeados eram de facto também muito interessantes e agradeço a confiança, as nomeações e agora o prémio. Muito obrigado. Ana Cristina, deixa-me dizer que tu hoje estás especialmente maravilhosa. Gostas? É um trapinho que eu pus aqui. Até bate no microfone com a emoção, mas olha, tu também estás lindíssima. Aliás. Obrigada. Olha, nem de propósito com esta categoria, que vamos então para o prémio de melhor podcast de lifestyle. Nesta categoria estão contemplados os podcasts sobre tendências, viagens. Se calhar vocês não sabem, mas eu também tenho um blog de viagens. Se quiserem ver, sophiandaboys.com. Agora não há grandes viagens para fazer, não é? Uma tristeza. Faça a publicidade. Nutrição, saúde, fé diversa ou estilos de vida. Sim, porque é sempre bom lembrar que viver é maravilhoso, a vida é maravilhosa, comer bem, cuidar de si, se calhar mudar de vida, se calhar deixar isto ir embora e fazer outra coisa. É sempre bom e acho que estes nomeados percebem destas coisas. Eu gosto muito de ver pessoas felizes, especialmente em 2020. Sim.
Vamos ver Eu quem... estou mesmo ansiosa, mesmo ansiosa para saber quem é que vai ganhar a categoria de lifestyle. Tu não? Eu estou. Eu estou em pulgas. Então vá. Eu não posso em mim. Então vamos para saber quem é que são os nomeados, antes de revelar o vencedor. Passamos? Ou estamos aqui mais um bocadinho a falar durante 5 minutos de coisas que não interessam? Ou se calhar interessam, não é? Porque ela já falou que tem um site. Um site, um blog, não é? Um blog. Eu daqui a uns tempos também vou lançar um podcast de ficção, fiquem atentos. Portanto, a gente está aqui a fazer publicidade. Ótimo. Não, vamos já passar. Projetos novos é ótimo. Projetos novos é ótimo, viver é ótimo, lifestyle é muito bom e vamos conhecer os nomeados. Vai. Então, os nomeados são Assim Assado, Como Assim, Covid Segundo Direito, Em Banho-Maria e The Pep Talk Podcast. Eu vou buscar o envelope. E o podcast vencedor para melhor podcast de lifestyle é... falta aquela musiquinha. The Pep Talk Podcast. Olá a todos e a todas. Em primeiro lugar, muito obrigada. O meu nome é Ana, eu vim representar a equipa do Pep Talk Podcast, que infelizmente não pode estar presente, e venho em particular representar o meu querido amigo Gonçalo Gomes, uma das pessoas principais por trás deste Pep Talk, e em nome dele agradecer a todos que acreditaram neste projeto, desde o início, e a todos aqueles que ouvem e seguem e acompanham o The Pep Talk Podcast. O Gonçalo pediu-me ainda para dizer que tem perfeita noção de que ainda estamos muito no início, mas que o caminho está a ser feito e que este prémio vem dar mais força e inspirar nesse sentido. E, por fim, terminar por dizer que existem muitas histórias de pessoas incríveis na Covilhã, o sítio onde é gravado este podcast, e também no interior do país, e é por elas que este podcast continuará a ser gravado, para dar a conhecer os seus sonhos e as suas realizações. Eu própria sou natural da Covilhã, por isso estou particularmente orgulhosa deste projeto. Lançar o desafio de, quem sabe, o próximo festival ser no interior do país, seria uma felicidade ainda maior, porque, pelos vistos, provámos que temos um bom lifestyle e, como qualquer covilhanense vos diria, um grande bem-aja. Ana, vou-te fazer aquela pergunta que nunca ninguém te fez. Oi. O que é que tu fazias se ganhasse o Euromilhões? Sofia, eu já ganhei o Euromilhões. Eu estou a apresentar o Pods ao teu lado. Pá, tão querida, pronto. Não, mas eu agora estou a falar mesmo a sério. Se tivesses menos sorte no amor e mais ao jogo, e pronto, depois de pagares os impostos, a segurança social, o IVA, o crédito do banco, as faturas da luz, do gás, da eletricidade, a conta do telemóvel, o que é que tu fazias depois disso tudo, com esse dinheiro? Ainda sobrava alguma coisa depois disso tudo? Ainda Ainda bem que eu não tenho filhos como tu, porque senão era a conta do colégio, as atividades extracurriculares, não é? O dentista, porque os putos têm sempre problemas na boca, as prendinhas para as festas dos amigos. Quando eu tiver filhos, um dia que tenha filhos, eu só espero que os meus filhos sejam antissociais. Só para não ter que comprar as prendinhas que são trocadas quando tu pões o pé fora da festa. É que são trocadas de certeza. Isso e sei lá, eu acho que não ia sobrar muita coisa depois desses gastos todos. Ok, pronto. Nem um iatezinho compravas, nada. Eu acho que não. Eu acho que é melhor pedirmos ajuda aos nomeados da próxima categoria. Verdade. Vamos então ao prémio para melhor podcast de economia e negócios. Nesta categoria estão englobados o podcast sobre economia, finanças, emprego, empreendedorismo e negócios. E os nomeados são Anitta no Trabalho, A Rocha Pod, Casa Trabalho Casa, Fala LinkedIn e Money Bar. E o podcast vencedor de economia e negócios é Casa Trabalho Casa, que creio que não estão cá, mas pode receber palmas na mesma, não é? Portanto, nós vamos guardar aqui o prémio para depois entregar a este podcast. Entregar à equipa do podcast, está de parabéns. E o prémio da próxima categoria também pode orientar-nos para uma vida mais interessante, uma vida melhor. Mas deixa-me Adivinha? adivinhar, estás a falar de política e questões sociais.
Não, estava a falar de algo mais rico, com diferentes formas de expressão. Ok, informação e educação. Ainda não, Sofia. Isso é mais daqui a pouco. Desta vez estamos a falar dos prémios para melhor podcast de cultura e entretenimento. Ok. Podias ter dito, estavas a falar do alimento para a alma e, a propósito disto, deixem-me dizer a quem nos está a ver que não deixem de ir ao teatro, não deixem de ir a concertos e espetáculos, porque a cultura é segura e os artistas também precisam de viver, certo? Então, nesta categoria, vamos sim falar sobre cultura, música, filmes, televisão, livros, jogos e outras formas de cultura popular. Nós não vamos falar, mas falam sim os podcasts nomeados, na verdade. E os nomeados para melhor podcast de cultura e entretenimento são Brandos Costumes, Mais do que uma Vez, Private Joke, Uma Série de Coisas, Universos Paralelos. E o podcast vencedor da categoria Cultura e Entretenimento é Brandos Costumes. Muito obrigada pelo prémio. Este prémio não é só meu, é do Pedro Paulos e da Angelina Velosa. Queria, obviamente, agradecer a eles por serem os melhores parceiros de podcast que uma pessoa pode ter, especialmente ao Pedro Paulos, que ultrapassou aquela regra dos 3 episódios e já faz isto há 5 anos e meio. Queria agradecer à organização por nos terem nomeado e premiado e queria agradecer, claro, à Antena 3 por ter sido a nossa casa no último ano. Obrigada a todos. Obrigada. Isto até agora está a correr mais ou menos bem, não achas? Acho que sim. Mas eu acho que nós, se calhar, podemos trazer uma energia nova para aqui, para não ser só aqui este duo. O que é que tu achas? Este duo Charlie Angels. Exatamente, trazer aí uma energia nova. Eu acho que sim, acho que podíamos chamar alguém sério, com conhecimento de causa, que venha aqui impor algum respeito, alguma ordem e contar-nos alguma coisa. Por isso, o que é que achas se chamássemos a presidente do júri dos Prémios Pods? Muito bem. Então eu chamo ao palco a Paula Cordeiro. Olá, bom dia. Olá. Podes falar. Bom, é um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte deste projeto tão interessante que une a criatividade, une a iniciativa e une a vontade, como disse o vencedor da categoria anterior, de fazer mais do que 3 episódios. E isso é a parte mais difícil de fazer um podcast. Foi um prazer fazer parte deste grupo uma vez mais. É um processo difícil, mas é um processo difícil pela positiva. É um processo difícil porque são muitos episódios muito bons e são muitos exemplos da criatividade em formato áudio, que é sempre muito interessante encontrar e reconhecer. Eu tenho também a agradecer aos membros do júri, a Ana Isabel Reis, a Bárbara Baldaia, a Céu Mateus, o Daniel Viana, o Diogo Faro, a Eva Esteves, a Joana Bertolo, a Joana Marques, o João Paulo Menezes, o Jorge Félix Cardoso, o Luís Boniche, o Miguel Paisana, o Miguel Van der Kellen e a Raquel Vaz Pinto e o Anson Lisboa, que tão bem estiveram nesta função de escolher os vencedores das diferentes categorias e depois, num outro processo, de escolher o vencedor do podcast deste ano. Obrigada. Vim por ordem? Acho que sim. Acho que veio por alguma ordem, algum respeito e percebermos quem são, afinal, os membros do júri, não é? Porque há sempre uma lista de pessoas lá atrás a trabalhar e a ouvir muitas horas, não é? São muitas horas mesmo, muitas horas. Sim. Por isso, obrigada pelo trabalho, obrigada pelo esforço e até para o ano, vamos continuar. Sim, até para o ano. Provavelmente até para o ano, com mais episódios ainda, mais podcasts e mais variedade e diversidade, sobretudo. Obrigada. E agora, uma mensagem para quem está a ver isto lá em casa
onde quiserem, porque, ao fim e ao cabo, como os podcasts, desde que tenham internet, podem ver esta cerimónia em qualquer lado, ficam a saber que já perderam 5 categorias, mas ainda podem continuar a ver. Não se preocupem, porque ainda temos mais 10 categorias, incluindo o prémio do público e o prémio do podcast do ano. Sofia, deixa-me contar-me. Estou agora a lembrar-me de uma história de uma rapariga que nasceu numa aldeia no norte de Portugal e que depois decidiu ir para a grande cidade, sabes? E conheceu uma amiga que, por acaso, também não era dessa grande cidade, mas já estava lá há algum tempo. E depois comprou um telemóvel, só que a raio da miúda nunca tinha carregador. Passava a vida a pedir um carregador à amiga. Por acaso era uma rapariga, de cabelo castanho, que costuma andar de ténis. E depois essa rapariga tinha sempre este problema, que esta amiga estava constantemente a pedir-lhe o carregador. Até que um dia começaram a acontecer coisas estranhíssimas a essa amiga, a tal rapariguinha, que sempre pedia um carregador. Estranhíssimas. Ok, eu acho que tu tens imenso jeito para contar histórias. Aqui presumo que sejam ficcionadas, não é? Não são bem reais. Eu acho que e são se calhar mais estás muito realistas. familiarizada com a próxima categoria. Que sabes qual é? Não. Que é o melhor podcast storytelling. É um prémio que foi criado para podcasts narrativos, ótimo para ti, e que contém histórias reais ou ficcionais. E vamos então aos nomeados. Os nomeados são Aurora Boreal, Desligados, Fumaça, Histórias da Bola para Adormecer, Os Fecheiros Catalão. E o vencedor desta categoria de storytelling foi escolhido com o seguinte comentário do júri, que às vezes é importante referir a razão da escolha para algumas categorias. E neste caso o júri realça a qualidade e a forma singular como se contam histórias em Aurora Boreal, de Pedro Figueiredo, e em Histórias da Bola para Adormecer, de Márcia Pacheco. Não havendo prémios ex quo, o júri destaca Histórias da Bola para Adormecer pela qualidade narrativa das histórias e a interpretação emotiva e cativante de Márcia Pacheco. Todos os podcasts nomeados de formas diferentes contribuem para o desenvolvimento do storytelling, com formato ou razão de ser de um podcast, expressão ainda pouco desenvolvida no panorama nacional. Portanto, o vencedor é Histórias da Bola para Adormecer, que não está presente, mas que receberá o troféu em casa. Parabéns também à Aurora Boreal, não é? Ao podcast. Às vezes não é difícil, não? Ou seja, às vezes é difícil, muito difícil, escolher entre tantos podcasts com imensa qualidade. Portanto, fica aqui a nota do júri para este caso. Obrigada. Ana Cristina, tu sabes como é que se chama este osso? O cotovelo? Não. É por causa da história do carregador? Ainda preciso do carregador, vou ali buscar. Não é o cotovelo. Este aqui. Eu não sabia que ia ter uma aula de anatomia agora. Eu acho que esse é o rádio. Muito bem. Pronto. Super a propósito da próxima categoria. Uma introdução muito Marie Curie, não é? Exatamente. Então vá, Sofia, por favor. Ai, sou eu? És tu. Ok, então esta é a categoria para melhor podcast de rádio. Tornando as coisas mais sérias, este prémio será então para podcasts criados a partir de programas de rádio, que são depois disponibilizados para subscrição e download. E os nomeados são? Pois, com certeza, são eles do 8 ao 80 e o resto é história, explicador coronavírus, solto ao javali, toda uma cena. E o podcast vencedor para o melhor podcast de rádio é... do 8 ao 80. Não está cá. Já está. Parabéns. Parabéns. Agora temos que fazer algumas coisas, não é? Se quiser pode tirar a máscara para falar. Se quiser. Tirar a máscara. Se quiser. Já se tornou algo que para nós faz parte do dia-a-dia e até já me esqueço da máscara. No início esquecíamos era de pôr a máscara, agora já nos esquecemos de tirar a máscara. Bom, esta é aquela parte em que agradecemos à família e aos amigos e tudo. Quem quiser. Bom, eu começo por agradecer a um amigo, o Tiago Alves, que foi quem ouviu o primeiro episódio e que achou que valia a pena
propor à direção de programas da Antena 1 e, portanto, o meu segundo abraço vai para o diretor de programas da Antena 1, Rui Pego, e depois, claro, um grande abraço para a minha mulher, que me aturou, ao meu filho. Este programa é um programa entre pai e filho, feito durante o confinamento, começou comigo em isolamento e só para vos dar uma ideia, uma nota de como começou, e foi quando eu estava em isolamento num quarto, o meu filho estava no resto da casa e depois falávamos por telefone e começamos assim a gravar com 2 telemóveis e assim surgiu uma ideia de partilhar aquilo que um e outro gostam durante o confinamento, e agradeço muito à organização do Festival Pods por me terem dado esta oportunidade de estar aqui convosco. Obrigado. Bom, parabéns. Tão bom ver como é que as coisas surgem assim do nada. Às vezes, quando menos esperamos, não é? Esta pandemia trouxe-nos, de facto, deve ter trazido imensos podcasts, porque estar fechado em casa obriga-nos a ter que pensar para lá da nossa casa, senão ficamos todos loucos, não é? Se é que já não estamos, um bocadinho. Eu diria que a loucura às vezes já veio de nascença. Também, mas isto também não ajuda muito. E agora vamos entrar na categoria mais bem disposta do festival, o humor. E há pessoas que costumam dizer que as piadas são como as prateleiras de cima, nem toda a gente chega lá. Mas quem tem a obrigação de ter mais de 1,70 m para além dos assistentes de bordo são os nomeados desta categoria. Portanto, peço a vossa ajuda para que, se quiserem aqui depois dar uma ajudinha nisto do humor, para não estarmos a cair pela ribanceira. Então, para isso, os nomeados desta categoria vou-vos já dizer e depois peço ajuda no final. Então, os nomeados da categoria de humor são Carrossel, Epá, por mim não, Prisão preventiva, Sozinho em casa e Terapia de casal. Adoro os nomes, só para dizer. E o podcast vencedor é... Terapia de casal. Parabéns. Parabéns. Ok, não estava nada à espera disto. Quem ouve o podcast sabe que provavelmente eu sou a pior pessoa para estar aqui. É um podcast feito em parceria comigo e com o meu marido Guilherme Fonseca, que é o humorista do casal, portanto eu sou provavelmente a única pessoa desta categoria que não é humorista e que não tem 1,70 m, portanto acho que não calhou muito bem vir eu, mas obrigada ao Festival Pods, obrigada a toda a gente que ouve o podcast e pronto, e agora a pessoa com mais piada vai para casa entregar o prémio ao marido. Obrigada. Parabéns. Sofia, e como é que estamos de questões de política e questões sociais? Ai, questões sociais, não sei, mas olha, redes sociais, pronto, o Facebook estou, mas já não uso, vou lá só ver assim umas coisas. Instagram não está mal, já ganho até algum dinheiro com isso, sabias, se me quiserem seguir, Sofia Correia. Era isso que estavas a falar? Não, Sofia, eu estava mesmo a falar de questões sociais, temas importantes para todos nós. Mas pronto, acho que as tuas redes sociais ainda não é algo importante para todos nós, não é, Sofia? Se calhar, quer dizer, basta mudar a vida de uma pessoa para a importância ser uma coisa relativa. Olha, por exemplo, até durante a quarentena, para tu veres ao ponto que isto nos deu, eu até tive uma conta de TikTok e fiz aquelas danças ridículas, sabem? Aquela... Como é que era? Savage love. Pá, porque pronto, durante a quarentena acontecem coisas estranhas. Não sei como é que foi na vossa casa, mas na minha foi assim. Olha, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos de focar-nos um bocadinho em temas importantes e informar-nos e estar a par de tudo aquilo que estão a fazer em matérias importantes para nós, não é? Portanto, acho que agora vamos focar-nos naquilo que realmente é importante. Assuntos sérios, vamos lá. Assuntos sérios. Portanto, eu acho que passávamos para a melhor... Para a categoria? De melhor podcast de política e questões sociais. Vamos lá. E os nomeados desta categoria são 45 graus, Dá-me lume, Dia de reflexão, Fumaça, Globalistas. E o podcast vencedor para esta categoria é Dá-me lume.
Temos cá o vencedor. Parabéns. Se quiser, pode tirar a máscara para falar. Olá. Obrigado, antes de mais. Não estávamos nada à espera, primeiro porque o projeto tem menos de um ano, o podcast em si, e depois porque está incluído num outro projeto, que é uma página do Instagram que se chama Politicamente Falando, essa que fez um ano há muito pouco tempo, deve ter um ano e um mês, cerca disso. Portanto, já foi uma surpresa incrível estarmos nomeados. Nenhum de nós sequer foi uma rebaldaria incrível quando vimos isso, ainda para mais tendo em conta todos os outros nomeados que estavam connosco. Aliás, nem sequer considerámos ser competição propriamente, simplesmente ficámos bastante contentes e agora isto é totalmente inesperado, novamente. Portanto, quero agradecer imenso e agradecer também ao Politicamente Falando, que no fundo é um grupo de colegas de universidade que, após o curso, tentaram fazer alguma coisa mais do que só enviar currículos, e agradecer-lhes a eles que me chamaram de propósito para esta secção de podcast, que não é só meu, estamos todos incluídos, e um grande obrigado para eles também. Estás a ver, Ana Cristina, como as redes sociais podem trazer coisas boas e reflexões. Não é só cremes, os cremes são importantes, não é? Mas há todo um mundo de coisas. Vamos passar então para a próxima categoria, que foi pensada para premiar podcasts protagonizados por pessoas que normalmente não estão representadas na maioria dos podcasts nacionais. O intuito é promover projetos que não devem nada aos outros em termos de qualidade, mas que nem sempre têm a visibilidade que deveriam ter. Este é então o melhor podcast sem homens cis, brancos, heterossexuais. E os nomeados para esta categoria são Só Que Não, A Rocha Pode, Dar Voz a Escrever, Necessaire e Querem Drama? Um bocadinho de drama é sempre bom, não é? Eu adoro. E o podcast vencedor é Só Que Não. Neste caso é só que sim agora. Parabéns. Sério? A sério, é o que está aqui escrito. Eu não estava nada à espera disto, hein, malta? Eu vim cá só para conhecer pessoas. Então, o podcast do Só Que Não começou em junho, para comemorar o primeiro aniversário da estreia do Só Que Não, que é um projeto em vídeo exclusivamente para o digital, apadrinhado pela RTP Lab. E começou porque eu precisava muito de falar sobre a questão do racismo e o que estava a acontecer com o George Floyd. E depois, no fundo, fui eu a divagar sobre vários temas. O Só Que Não é uma coisa que me nasce muito do coração, e que fala sobre inclusão e sobre diversidade. E eu gostava muito que para o ano, se calhar, esta categoria se pudesse chamar Diversidade e Inclusão, porque existem sim muitas mulheres a fazer podcasts, existem sim muitos homens que não são cis e que não são heterossexuais a fazer podcasts. E eu acho que não tem a ver com qualidade, tem a ver com expressão, tem a ver com chegar mais longe e que as pessoas comecem a considerar estes podcasts também. E, portanto, obrigada. Eu até estou a tremer, eu não estava nada à espera disto, malta. E pronto, obrigada. Então, vamos então passar para a próxima categoria de melhor podcast de informação e educação. E nesta categoria encaixam-se todos os podcasts que discutam informação e educação, como o próprio nome diz. E Ana Cristina, diz-me uma coisa, achas que é possível haver demasiada informação? Acho. Também acho. E educação, achas que se pode dizer o mesmo? Acho. Aquelas pessoas estão sempre a pedir desculpa e faz favor. Okay. Por isso agora, desculpa, faz favor e com licença, vou apresentar os nomeados para o prémio de melhor podcast de informação e educação. E são eles: 45 graus, Bela Questão, Fumaça, Ponto Final Parágrafo e Sumo de Uva. E o podcast vencedor é... Rufem os tambores.
Olha, até está difícil de tirar. Fumaça. Parabéns. É muito agradável, surpreendente estarmos nos pods 2 anos seguidos, ganharmos 2 anos seguidos também, e particularmente no contexto em que fazemos a cerimónia hoje e em que fazemos estes prémios. Há sempre um sabor à história com as primeiras cerimónias de algo e as primeiras edições de algo. E olhando para todos os nomeados e para as pessoas todas que chegaram até aqui, é impressionante o que já se faz nos podcasts em Portugal com tão poucos recursos e com tão pouco tempo e tão pouco dinheiro. E espero que ano após ano, com o andar dos pods, tenhamos coisas cada vez melhores à medida que entram coisas novas e mais tempo e mais capacidade nos prémios, e espero que a Fumaça vá seguindo a melhoria na qualidade geral. Obrigado. E estamos a entrar na reta final desta cerimónia. Que é uma afirmação que tanto se encaixa tanto para esta gala como para a próxima categoria. Diz uma coisa, Sofia, tu praticas desporto? Claro, não se vê logo, olha para isto. Pá. Nota-se, sim, senhora. Nota-se. E o que é que fazes? Tirem notas? Então, eu treino com PT, faço yoga, mas é assim, onde eu perco mais calorias é pôr e atirar os miúdos do carro. Pronto. É um exercício ótimo. Pois, ainda Correr não. atrás deles também é bom, tentar que não caiam coisas em cima da cabeça. Ok. Também é um exercício ótimo. Ok. Pois, eu ainda não tenho essa experiência dos miúdos, não. Pois. Não. Se quiseres eu empresto. Mas sabes qual é o desporto que eu faço? Qual é? Encher chouriço em categorias. Olha... Não estás a sentir o cheiro de caldo verde, isto é uma prática que eu porque tenho. agora que o método vegan, o chouriço já não tem o mesmo cheiro. Já não é a mesma intensidade. Pronto, vamos deixar de falar de comida, que uma pessoa já comia qualquer coisinha, não era? Bem, mas é melhor continuarmos com as dietas, porque a quarentena, o pessoal ainda não perdeu o peso que devia ter perdido. Exato. E vamos então conhecer os nomeados da próxima categoria para melhor podcast de desporto. E os nomeados são 24 segundos, A Culpa é do Cavani, Histórias da Bola para Adormecer, O Brinco do Batista e Tocha Olímpica. Eu adoro os nomes destes podcasts. Vou buscar o envelope vencedor. E o vencedor é Histórias da Bola para Adormecer. Que acho que não está cá para receber o prémio, e eu tenho aqui uma nota do júri para ler. A escolha de um vencedor na categoria de desporto foi um trabalho árduo, difícil e, na reta final, mesmo agonizante. A qualidade extraordinária de todos tornou a escolha de apenas um muito difícil. Pela originalidade narrativa e desconcertante, o vencedor do podcast é, como eu já acabei de dizer, Histórias da Bola para Adormecer. E para o podcast Tocha Olímpica vai uma menção honrosa pela forma como nos fez olhar para os Jogos Olímpicos de um modo diferente, e para todos os concorrentes, obrigada pelo trabalho, pela entrega e pela qualidade. Parabéns também à Tocha Olímpica. Obrigada. Obrigada. Sofia, tu se pudesses entrevistar alguma personalidade, quem é que entrevistavas? Quem é que escolhias? Mas viva ou morta? Era preferível que estivesses viva, não é? Para poderes respirar, perguntar, não é? Falar do entrevistado, mas tudo bem. Não sei, assim a sua pressão é difícil, mas um Mandela, uma Madonna, sei lá, assim uns ícones incríveis. Olha, fazemos assim, vamos pedir ajuda aos nomeados da próxima categoria, melhor podcast de entrevista. Sofia, tu se pudesses entrevistar alguma personalidade, quem é que entrevistavas? Quem é que escolhias? Mas viva ou morta? Era preferível que estivesses viva, não é? Para poderes respirar, perguntar, não é? Falar do entrevistado, mas tudo bem. Não sei, assim a sua pressão é difícil, mas um Mandela, uma Madonna, sei lá, assim uns ícones incríveis. Olha, fazemos assim, vamos pedir ajuda aos nomeados da próxima categoria, melhor podcast de entrevista.
Ok, então vamos lá. E os nomeados são 45 graus, Em Casa, Fumaça, Querem Drama, Teatro. E o vencedor é... Fumaça! Parabéns outra vez. Fazer um bis é agradável. Este ano nós produzimos menos, publicamos menos. E foi uma escolha consciente e que acho que tem um reflexo positivo no que tem sido a qualidade do Fumaça, e acho que é o que se tem demonstrado aqui. É muita ideia que queremos passar dentro dos podcasts e dentro do jornalismo em geral, que é preciso tempo para pensar, tempo para preparar as coisas e, neste caso, tempo para preparar entrevistas, escolher entrevistados e falar com as pessoas certas, nas alturas certas, e não com as vozes de sempre, uma e outra vez, semana após semana, nos espaços de comentário. É isso que tentamos ir provando com o Fumaça, e acho que estamos a conseguir devagarinho chegar lá. E já agora, se quiserem que o continuemos a fazer, apoiem-nos e contribuam e deixem que continuemos a trabalhar. Obrigado. Parabéns. E estamos mesmo a chegar ao fim. Portanto, têm permissão para ficarem tristes? Assim tanto também não? Não se nota tanto por trás das máscaras, mas eu sei que vocês estão super tristes. E chegamos então ao Prémio do Público. E para nos ajudar a revelar este prémio tão especial, chamamos ao palco a Mariana Ferreira, do podcast Sporting 160, que foi vencedora do Prémio do Público 2019. Uma boa noite a todos. O Sporting 160, o ano passado, venceu o Prémio do Público. Foi uma honra vencermos nós o Prémio do Público este ano, e que é uma honra também passar este testemunho. Esperemos que todos os podcasts tenham a honra também de aceitar este prémio, tal e qual como ele é uma honra. Mariana, e depois o envelope vencedor. Então, os nomeados são 7 das 5, Nada de Mais, Necessaire, Panenka e Porquê Inês. E o Prémio do Público é... Não digas. Deixa a Mariana dizer. É a Mariana que vai dizer. Nada de Mais. Obrigado. Antes de mais, também obrigado a toda a organização e ao público e ao PODES, especificamente. E também, claro, à equipa do Nada de Mais, que, para além de mim, conta ainda com a Inês Rebelo, o Pedro Valente Lima e a Rita Marques. E também a 2 antigos membros da equipa que fizeram parte durante a primeira temporada, o António Costa e o Rui Monteiro Martins. Para além disto, e obviamente também gostava de agradecer a todos os excelentes convidados do nosso programa, que se calhar há um ano seria impensável a hipótese de contarmos com esses convidados, e conseguimos fazê-lo. Depois também uma palavra de apreço a todos os criadores, nomeados ou não, pelo trabalho que fazem e, tal como nós, se diferenciarem por fazerem algo fora do comum, diferente da norma, sem ser mais do mesmo. E por último, e não menos importante, obviamente, aos nossos familiares, amigos e ouvintes que estiveram sempre do nosso lado e acreditaram em nós. Muito obrigado e até ao próximo programa. Parabéns. Obrigada. Então, agora vamos passar ao grande momento da revelação do grande prémio de podcast do ano, e para isso eu chamo ao palco Márcio Barcelos, que é o diretor do festival, para nos falar.
Obrigado às apresentadoras, acho que merecem uma salva de palmas. E obrigado a todos por terem visto, por terem acompanhado. Obrigado aos podcasters que neste ano tão complicado decidiram juntar-se a nós neste festival. Não só os nomeados de todas as categorias, e parabéns a todos pela nomeação e particularmente também aos vencedores, mas também todos os podcasts e projetos que acompanharam o festival ao longo de toda a semana, os podcasts que estiveram cá a fazer episódios ao vivo, os participantes nos painéis, os participantes e quem liderou os webinars, quem se juntou a nós nas sessões sociais. Todas as sessões, assim como já foi dito, estão online, portanto o Pods 2020 vai viver para sempre na internet, para o bom e para o mal, e queria agradecer a todos também quem nos acompanhou, quem ajudou a alimentar a conversa nas redes sociais, e estamos todos aqui para celebrar os podcasts em Portugal, e este foi mais um momento que eu diria histórico, dadas as condições, dado aquilo que acontece este ano, e porque é a segunda edição. Quando tivermos a 20ª edição, vamos olhar para trás e rir-nos todos juntos e lembrarmos daquilo que foi a edição deste ano. Antes de anunciar o grande prémio para o podcast do ano, queria agradecer aos parceiros. Os parceiros, este projeto tem a sorte de ter todos os parceiros. Já o ano passado aconteceu, todos os parceiros que se envolvem-se realmente, com muita emoção, muita energia, muita dedicação, e é com muito orgulho que contamos com a parceria de empresas ou entidades que fazem isto acontecer. O primeiro agradecimento é claramente para o público, que é coprodutor e o maior parceiro deste projeto, que nos acolhe este ano, também no seu auditório, para que também toda a gente possa ver online e em casa. Mas também o QE, que está a ser agora o parceiro principal nesta transmissão e nesta entrega de prémios. Outros parceiros, como o Spreaker, a plataforma de podcasts, que inclusive também ofereceu um webinar ao longo do festival. O Podcast Movement, que nos ajudou também a formatar o festival deste ano, já que todos estamos a encontrar soluções para ter projetos online. E depois a Pim Pam Pum, a Comunidade de Cultura e Arte, o Pod News, a Shifter, a ESC-FM, que nos ajudaram na divulgação e na comunicação, porque nada acontece sem que as pessoas saibam, e também a Olga José, que nos ajudou com as nossas apresentadoras de hoje, e pronto, e que também agradecemos. Obrigado a todos e a todas, obrigado aos parceiros, obrigado aos participantes, e é momento então para anunciar o podcast do ano 2020. E o podcast do ano 2020, que nasce de todos os vencedores de todas as categorias, portanto as pessoas quando chegaram aqui não sabiam quem seriam os nomeados, eu já sabia. O podcast do ano é o Brando dos Costumes. Parabéns. Vou repetir um bocadinho os agradecimentos do outro prémio. Agradecer, claro, aos meus companheiros de podcast Brando dos Costumes. Tenho mesmo pena que eles não estejam aqui. Tem sido um trabalho de muitos anos, especialmente o Pedro Paulo, que já criou isto há mais de 5 anos. Obrigada à organização por batalharem pela divulgação dos podcasts. A cada ano sente-se que há mais projetos e melhores projetos, isso é muito bom. E há pouco não agradeci, mas queria agradecer aos nossos convidados e por todas as histórias que eles nos contam e que gostam de partilhar connosco. E acho que isso de contar histórias é uma coisa que ainda podemos fazer e que poderemos continuar sempre a fazer. E acho que é também por causa disso que todos estamos aqui. Obrigada a todos. Muito obrigada. E pronto, foi assim a edição de 2020 do Festival Pods. Parabéns a todos, aos vencedores e aos nomeados, e continuem a fazer podcasts que nós gostamos de ouvir. Não é demais dizer obrigada aos parceiros, obrigada aos apoios, obrigada aos participantes. Continuem a fazer podcasts e vemo-nos para o ano e vivam os podcasts. Obrigada. Obrigada.